Olá, turma, um grande abraço a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática e na aula de hoje nós vamos estudar as equações exponenciais, assunto muito importante, tá, turma? Bom, pessoal, é o seguinte, só que antes de nós entrarmos no estudo propriamente dito de equações exponenciais, eu aconselho vocês a fazerem uma revisão de dois conteúdos importantes do nono ano, que vocês com certeza dominam, que são os conteúdos potenciação e radiciação, tá? Bom, em potenciação, vocês vão dar uma revisada nos casos particulares de potenciação e as propriedades, tranquilo? Bem como também as propriedades dos radicais. Por que eu estou pedindo isso? Porque esses dois conteúdos eu costumo dizer que é a base, né, para um bom entendimento nas resoluções de equações exponenciais. Tranquilo, turma? Ok? Bom, então agora nós vamos para a definição de equação exponencial. O que vem a ser uma equação exponencial? Pessoal, toda equação cuja incógnita figura como expoente de uma ou mais potências de bases positivas e diferentes de 1, é denominada equação exponencial. Ou seja, em outras palavras, toda equação que apresenta variável, tá, no expoente é denominada de equação exponencial. Tá? Ok? Tranquilo? Bom, aqui eu coloquei dois exemplos de equações exponenciais. Nós temos aqui, 2 elevado a x menos 2, que é igual a 16, e nós temos 2 elevado a x mais 2, mais 2 elevado a x, que é igual a 6. Isso aqui são dois exemplos de equações exponenciais. Ok, turma? Ficou bem claro isso? Tá? Bom, agora é o seguinte. Para nós resolvermos exercícios de equações exponenciais, é interessante que nós entendamos bem uma propriedade. Qual é essa propriedade? O que diz essa propriedade? Essa propriedade diz o seguinte: sendo as bases iguais, notem aqui, sendo as bases iguais, nós podemos igualar os expoentes, desde que obedeça uma condição de existência. Qual é essa condição de existência? Que a base ela tem que ser positiva, tá? E ela tem que ser diferente de 1, tranquilo? Então, fixa bem essa propriedade. Sendo as bases iguais, nós podemos igualar os expoentes. Ok, pessoal? Bom, turma, do que foi falado aqui, nós vamos agora praticar alguns exercícios que eu preparei para vocês, tá? Nós vamos fazer um bem simples, um bem tranquilo, e nós vamos aumentando aí o grau de dificuldade, tá? Beleza? Que é para vocês ficarem fera mesmo nesse conteúdo. Bons alunos, bons mesmo. Tá, turma? Ok? Então, agora, meu amado, pegue aí uma caneta e um papel para nós praticarmos algumas questões, tá? Beleza? Então, vamos lá, então. Bom, pessoal, aqui diz o seguinte. O primeiro, resolva as seguintes equações exponenciais, tá? A primeira, ele diz assim, 2 elevado a x é igual a 128. Tá? Então, você vai notar que essa equação exponencial, as bases dela não são iguais. Então, o que diz a propriedade? A propriedade diz que nós temos, se as bases forem iguais, nós bastamos igualar os expoentes. Então, nós vamos colocar o 128 na base 2. Tá? Como? O 128 nós vamos colocar fazendo a decomposição em fatores primos, conteúdozinho que os meus amados e queridos alunos já dominam de séries anteriores, certo? O que diz aqui? Diz assim, 128 dividido por 2 vai dar 64, 64 dividido por 2 dá 32, 32 dividido por 2 dá 16, 16 dividido por 2 dá 8, 8 por 2 dá 4, 4 por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1. Então, 128 é a mesma coisa de 2 elevado a quanto, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 128 é a mesma coisa de 2 elevado a 7. Tudo bem, turminha? Bom, então agora vocês vão notar que as bases são iguais. Então, se as bases são iguais, nós podemos aplicar a propriedade, igualar os expoentes. Logo, nós vamos chegar à conclusão, meus queridos alunos, que o x é igual a quanto? A 7. Ok?
Muito tranquilo. Esse exemplo aqui foi muito fácil, tá? Vamos fazer mais um exercício. Bom, o segundo diz o seguinte, ó. 3 elevado a 2x, que é igual a 1 nono. Tá? Na resolução dessa questão, né, nós vamos fazer simplesmente o seguinte. Nós vamos aplicar um caso da potenciação, que é potência de expoente negativo. Tá? O que diz esse caso particular? Diz o seguinte, que toda potência de expoente negativo é igual ao inverso da potência de expoente positivo. Né? Toda potência de expoente negativo é igual ao inverso da potência de expoente positivo. Ok? Então, 1 nono pode ser escrito assim, ó, como 1 sobre 3 ao quadrado, certo? 1 nono. Bom, vocês vão notar agora que aqui nós temos o inverso da potência de expoente negativo. Então, nós vamos passar isso aqui para a potência de expoente negativo. Vai ficar 3 elevado a menos 2. Bom, fazendo isso, turminha, vocês vão notar agora que as bases são o quê? Iguais, né, meus filhos? Então, se as bases são iguais, nós vamos fazer o quê? Igualar os expoentes. Igualando os expoentes, vai ficar o quê? 2x é igual a menos 2. Como o 2 está multiplicando, x ele vai passar o quê? Dividindo. Logo, menos 2 dividido por 2, x é igual a menos 1. Tá? Esse aqui também ele foi tranquilo. Vamos fazer mais um. Bom, nesse caso aqui nós temos o seguinte, 8 elevado a x, que é igual a raiz de 2 elevado a 5. Esse 8 elevado a x, pessoal, ele pode ser escrito assim, ó, 2 elevado a 3, né, decompõe o 8 em fatores primos, que é a mesma coisa de 2 elevado a 3, que é elevado a x. Esse raiz de 2 elevado a 5 pode ser escrito assim, ó, de 2 elevado a 5 meio, né? Certo? Isso aqui é extrair um fator do radical. Bom, turma, mas vocês notem agora que as bases são o quê? Não são iguais, ó. 2 elevado a 3 e aqui é 2 elevado a 5 meio. Então, não são iguais, né? Então, nós vamos colocar as bases sendo iguais, aplicando o quê? Uma propriedade da potenciação, chamada potência de uma potência. O que diz ela? Conserva-se a base, que é o 2, e multiplica os expoentes. Então, multiplicando aí, vai ficar assim, ó, 2 que multiplica 3 vezes x, 3x, que é igual a 2 elevado a 5 sobre 2. Notem vocês agora que as bases são iguais, ó. 2 elevado a 3x é igual a 2 elevado a 5 meio, tá? Bom, se as bases são iguais, aplica-se a propriedade, né? Iguala seus expoentes. Igualando os expoentes, nós temos 3x, que é igual a 5 meios. Multiplicando o cruzado, nós vamos chegar a um x igual a 5 sextos, tá? Bom, turma, muito tranquilo. Então, vocês estão notando que, para resolver essas questões, nós temos que ter conhecimento das propriedades, tanto de potenciação como de radiciação, tranquilo? Vamos fazer mais o último exercício. O último vai ser o seguinte, ó. Nós temos 2 elevado a x menos 3 mais 2 elevado a x, que é igual a 9. Esse 2 elevado a x menos 1, ele pode ser escrito assim, ó, 2 elevado a x vezes 2 elevado a menos 3, né? Certo? Aplicamos aqui uma propriedade da potenciação, mais 2 elevado a x, que é igual a 9. Notem agora aqui que nós temos uma potência expoente negativo. Toda potência expoente negativo é igual ao inverso da potência de expoente positivo. Então, vamos passar para o inverso. Então, vai ficar assim, ó, 2 elevado a x vezes 1 sobre 2 elevado a 3, tá? Mais 2 elevado a x, que é igual a 9. Resolvendo isso aqui, ó, vai ficar assim, ó, 2 elevado a x vezes 1 oitavo, que veio daqui, ó, mais 2 elevado a x, que é igual a 9. Turma, agora que eu chamo a atenção de vocês, tá? Diante aí desse formato de equação, nós vamos usar agora um artifício para nós resolvermos essa questão. Nós vamos fazer, ou vamos chamar, né, esse 2 elevado a x de y. 2 elevado a x nós vamos chamar de y. Então, onde tem 2 elevado a x, nós vamos substituir por y. Então, como é que fica? Fica assim, ó. Onde tem 2 elevado a x, nós vamos colocar y, vezes 1 oitavo, mais y, que vem daqui, ó, substituiu aqui, ó, 2 elevado a x, que é igual a 9. Multiplicando y vezes 1 dá y, sobre 8, mais y, que é igual a 9. Tiramos aqui o m e mc, o mínimo múltiplo comum. De 8, está aqui, ó, um 1, que está aqui, e 1 também aqui, ó, que
que vai dar 8. Bom, dividindo pelo o denominador, multiplicando pelo numerador. Então, 8 dividido por 8 dá 1 vezes y é y, está lá. 8 dividido por 1 dá 8, 8 vezes y, 8y, certo? Tranquilo? Ó, tiramos o MMC aqui. 8y mais y dá o quê? 9y, tá? E esse 8 está dividindo, passa multiplicando. Então, 8 vezes 9 são 72. Bom, pessoal, daqui nós tiramos que o y ele vai ser 72 dividido por 9, que vai dar 8, certo? Só que vocês têm que notar que esse y ele não é o resultado, tá? Por quê? Porque não é o y que nós estamos querendo o x, não é isso? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Quem é x não é 2 elevado a x? Aliás, quem é y né, não é 2 elevado a x? Então, nós vamos substituir aqui, ó. Vai ficar assim, ó. 2 elevado a x, onde tem y, eu vou colocar 8. Tá aqui, ó. Agora, nós recaímos de novo numa equação exponencial. Vamos colocar em bases iguais, decompondo 8, vai ser 2 elevado ao cubo. Notem que as bases são iguais. Aplica a propriedade, x é igual a 3. Tranquilo, turma? Muito fácil. Pessoal, eu quero chamar aqui a atenção de vocês, que eu já postei o exercício no Google Sala de Aula de equações exponenciais, tá? Que vocês avise a todos, pratique, continue estudando, tá? Eu sei que não está fácil, nós estamos passando por momentos difíceis, né? Mas vamos lá, nós não podemos baixar a cabeça, tá, turma? Pratique o exercício, acesse lá o canal da escola, do Centro de Ensino Frei Gil, que lá também está postado todas as videoaulas, tá? Um grande abraço a todos, tá? E não esqueça de acessar a sala de aula, tá? E um grande abraço e até a próxima aula, querendo Deus.